eu abria a corretora para aí de meia hora de giro, estava sempre no telemóvel a ver como é que estavam as minhas ações, os meus ETFs, estava a subir, estava a descer. Aquilo fazia-me um stress gigante e eu às vezes nem dormia bem a pensar naquilo. Até com a bolsa fechada eu continuava a abrir, a ver como é que estava. Na live passada, na 003, eu apresentei um gráfico aqui, já foi no finalzinho da live, em que mostrava a rentabilidade anual média que um investidor comum teve na bolsa nos últimos 20 anos, portanto, de 2010 a 2020. Sabem quanto é que foi? Quem teve a assistir à live deve se lembrar, foi de 2,9%, ok? Só ligeiramente acima da inflação, que em média andou nos 2,1%. Isto porquê, não é? Porquê tão pouco? Porquê uma rentabilidade média tão baixa? Porque, na sua grande maioria, os investidores não sabem controlar as suas emoções. Assim que surge uma queda, seja muito acentuada, seja pouco acentuada, os investidores entram logo em pânico, acham que vão perder o dinheiro todo, não é? E por isso, o que é que eles fazem? Vendem tudo, tiram o dinheiro da bolsa e passam a vida a girar o dinheiro, a vender, a comprar, a vender, a comprar. Se a bolsa cai, vende. Se a bolsa sobe, compram. E isso é totalmente o oposto daquilo que se deve fazer. Bem, como todos sabemos, a volatilidade faz parte do mercado, especialmente da bolsa de valores. Esta volatilidade, ela então mede a intensidade e a frequência das oscilações dos preços dos ativos num determinado período, ok? Então, quanto maior ou quanto mais frequente for a variação do preço, maior é a volatilidade observada. Portanto, quanto mais arriscado é um produto ou quanto mais arriscado é um ativo, maior tende a ser a volatilidade e o risco envolvido, certo? Portanto, em produtos seguros, onde existe previsibilidade do rendimento, nós sabemos ao certo quanto é que aquele investimento nos vai render, a volatilidade é muito baixa ou até praticamente nula. Agora, por exemplo, para quem gosta de futebol, é como na Liga Alemã, não é? Nós já sabemos que a partida ao campeão vai ser o Bayern Munique, não há muita volta a dar, nos últimos 7 anos foi, portanto, a volatilidade nesse caso é muito baixa, é a mesma coisa que nos depósitos a prazo, não é? Voltando aqui aos investimentos, colocamos lá o dinheiro e sabemos exatamente quanto é que aquilo vai render, portanto, é muito pouco, é verdade, mas sabemos que aquilo não vai variar, ou seja, não é volátil. Nos certificados de aforro, a sua taxa de juros, ou seja, o quanto ele vai render, tem uma componente fixa de 1%, mais uma componente variável que é a Euribor a 3 meses. É verdade que a Euribor mexe diariamente, mas não mexe muito de um dia para o outro. Portanto, os certificados de aforro são outro produto seguro que tem alguma volatilidade por causa desta variação da Euribor, mas é uma volatilidade muito, muito reduzida. Okay? Por outro lado, a Bolsa de Valores é um mercado muito volátil. Okay? Se vocês olharem para o gráfico de uma ação, seja a Apple, a Meta, Microsoft, a Tesla, até mais consolidadas como a Coca-Cola, a Pepsi, o que for, aquilo é só ondinhas, não é? Se vocês verem o gráfico de um dia, de uma semana, aquilo é só ondinhas, vai para cima, vai para baixo, portanto, parece que às vezes não há ali um padrão definido, não é? E porquê que isso é assim? Porquê que acontece essa volatilidade? Porque a Bolsa funciona como um mercado livre. Quem define os preços somos nós, investidores. Quando há mais gente interessada em comprar do que a vender uma ação, então o preço sobe, não é? Quando há mais gente interessada a vender, então o preço desce. É a típica lei da oferta e da procura. Por isso, é muito volátil, a bolsa é muito volátil e depende muito das emoções dos investidores. Quando está tudo bem, quando a economia corre bem, quando não há guerras, quando a inflação está controlada, como é que os investidores se sentem? Sentem-se confiantes, não é? Em euforia, com vontade de fazer mais e mais e mais investimentos e, portanto, nessas alturas que há mais gente a querer comprar do que a vender, portanto, há mais procura do que oferta, os preços e a bolsa os preços tendem a subir, a subir, a subir e dão origem a grandes ciclos e a grandes mercados de alta. Isto quando parece que tudo corre bem, não é? Quando estamos num bom momento e num bom momento de crescimento da economia, inflação, tudo mais controlado. Portanto, aí dá origem a mercados de alta, tal como nós vimos de 2000 e cerca de 2010 até 2020, até ao início da pandemia de Covid-19, vimos ali um grande mercado de alta, o SP500, o índice americano, cresceu nesses 10 anos 200%, portanto, foi um grande crescimento a 10 anos, e apesar dos preços dos ativos no geral terem chegado a um ponto que estavam demasiado caros
face ao seu preço real, as pessoas não queriam saber, queriam era continuar a comprar, porque parecia que a bolsa nunca mais ia parar de subir, né? Toda a gente que era facílimo fazer dinheiro de um dia para o outro na bolsa. Se metessem aqui 100 euros, amanhã aquilo dava 120, 130. Portanto, foram aqui anos no mercado de alta que toda a gente pensava que a bolsa era facílimo ganhar dinheiro. Mas a verdade é que a economia e os mercados passam por ciclos, eles não sobem para sempre. As quedas, as crises, as recessões, elas são inevitáveis, ok? Quando começou a pandemia de Covid-19 em março de 2020, depois dos tais 10 anos, não é, de um grande mercado de alta, as pessoas entraram logo em pânico, ficaram assustadas, ficaram com medo, viveram períodos de ansiedade por o seu dinheiro estar ali em risco e a bolsa foi por aí abaixo. Em poucos dias ali, cerca de, nem um mês chegou, a bolsa caiu cerca de 30%. Foi uma grande queda e já há algum tempo, desde 2008, que nós não vimos uma queda assim. Como ao início não se sabia praticamente nada sobre o vírus, a comunicação social ajudou, em parte, a criar muito pânico nas pessoas, não é? Com o pânico instalado, o que é que os investidores fizeram? Venderam em massa as suas ações para ficarem com liquidez na mão, também para o caso de surgir alguma necessidade, não é? Que pudesse surgir na altura, se ficassem sem um emprego, com perda de rendimentos, ou então venderam só por medo de que a bolsa fosse à ruína e que perdessem todo o seu dinheiro. Agora, com a guerra na Ucrânia e com a inflação em máximos, o caso é muito semelhante. Desde o início do ano que a Bolsa, o SP500, eu dou sempre aqui o termo Bolsa, é sempre associado ao SP500 porque é aqui o índice, o principal índice do mercado em geral. Portanto, desde o começo da guerra da Ucrânia, o SP500 já caiu perto dos 20%, mais coisa, menos coisa. Eu vou-vos dar aqui o meu exemplo em relação a como as emoções já me afetaram como investidor. Quando eu decidi que estava na hora de fazer os primeiros investimentos, eu optei por começar só com produtos com pouco risco, ou melhor, com risco mais ou menos controlado, como certificados de aforro, ações de empresas mega consolidadas, como a Coca-Cola, alguns tipos de ETFs, também ETFs que eu sabia que historicamente eram voláteis, mas que me davam garantias de confiança, não é? De conforto. Eu acho que na altura, nos primeiros tempos, eu mesmo assim, com investimentos mais ou menos seguros para aquilo que eu achava e considerava que era seguro, eu abria a corretora para aí de meia hora de giro, estava sempre no telemóvel a ver como é que estavam as minhas ações, os meus ETFs, estava a subir, estava a descer. Aquilo fazia-me um stress gigante e eu às vezes nem dormia bem a pensar naquilo. Até com a bolsa fechada eu continuava a abrir, a ver como é que estava, não fazia sentido, mas especialmente nos primeiros tempos, quando uma pessoa ainda não tem bem esta vontade e esta experiência na bolsa, o stress que se acumula é gigante.